Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Açu, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia. Hoje o tema, maio, a igreja celebra a devoção à Virgem Maria. É o mês mariano. E convidamos para estar aqui o padre Rafael Henrique, vigário da paróquia de São Lourenço. Padre Rafael, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores. É um prazer estarmos aqui neste momento da entrevista do dia para falarmos um pouco mais sobre este mês tão importante para a nossa Igreja Católica, um mês de devoção mariana, este mês que tem um significado profundo para a nossa fé e, a partir dessa nossa conversa, dessa nossa entrevista, esclarecermos alguns temas, alguns pontos importantes deste tema do mês mariano. E dessa importância do mês de maio, né, que é o mês mariano, além dessa consagração especial à Virgem Maria, nós temos também, padre, sendo lembrado como o mês das noivas, o mês do amor, do trabalhador, do trânsito. Então, o momento é um mês importante, né? Com certeza, e historicamente isso tem muito a ver com este mês mariano. Se nós levarmos em consideração, primeiramente, para que nós possamos entender do porquê o mês de maio é considerado um mês mariano, nós temos que levar em consideração exatamente toda essa história, todo o contexto, para que nós possamos chegar definitivamente ao mês de maio. O mês mariano, primeiramente no Oriente mais antigo, foi celebrado desde o século VIII e era celebrado no mês de agosto, um mês em que os considerados ali cristãos do Oriente mais antigo celebravam, os bizantinos tinham a festa da Dormição ou da Assunção de Nossa Senhora como maior festa mariana, no dia 15 de agosto. Então, neste período, em agosto, era considerado no século VIII como a festa e o mês mariano. Posteriormente, já para os coptas no Egito, o mês mariano era chamado Quiaque, que era um mês estruturado em torno do tempo do Natal. Então, ali, mais ou menos em torno do mês de dezembro, os coptas celebravam o mês mariano. Já no Ocidente, a escolha do mês de maio como mês mariano tem a ver exatamente com todas essas festividades. É considerado o mês das noivas, considerado o tempo das flores. E aqui nós devemos lembrar que no Ocidente, o mês de maio é escolhido como o mês mariano e nós somos um país colonizado e nós precisamos lembrar disso. Recebemos dos nossos colonizadores algumas influências. Uma delas é a influência do mês mariano. O mês de maio tem muito a ver com o início da primavera no hemisfério norte, onde existiam diversas tradições populares. Lá eles celebravam existia uma celebração que era uma celebração pagã da deusa Flora Mater, que era a deusa das flores. Por ser um mês da primavera, ser um mês das flores, com o renascimento ou a expansão do cristianismo, aqueles cristãos da Europa, já no começo da Idade Média até o Renascimento, as flores sendo considerada, tendo uma deusa, fizeram uma ligação imediata com Maria, que é a flor de todas as flores, e por isso o mês de maio foi se tornando este mês mais voltado a Maria Santíssima, e todos os colonizadores foram espalhando essa tradição, chegando até o mês de hoje, que, é claro, recebe um novo significado. Perfeito. Agora, em termos da figura de Maria, antes de se tornar a mãe de Jesus Cristo? Maria sempre foi a serva do Senhor. Nós não podemos nos esquecer disto. Antes de se tornar mãe de Jesus Cristo, Maria já era uma menina, uma adolescente, uma criança que sempre esteve no templo. Conta-se a história de que Santana e São Joaquim, avós de Nosso Senhor Jesus Cristo, já tinham consagrado Maria ao templo. Então ela era ali uma menina, já era uma judaica, uma
pequena judeu ali, e vivia no templo. Maria sempre foi a serva do Senhor. Então ela sempre aprendeu a ser fiel à palavra do Senhor. Neste aprendizado da palavra do Senhor, ela nos ensina esta fidelidade. Celebrar Maria é celebrar a servidão, celebrar o compromisso com o nosso Deus, com a palavra de Deus. Esposa de José, uma mulher consagrada e uma mulher dedicada. Esposa de José, nós precisamos recordar este momento porque Maria, quando concebeu do Espírito Santo, ela estava noiva de José. Já havia acontecido todos os preparativos para o casamento de Maria para com José. Então, esta serva fiel de Deus não se abateu e em momento nenhum recuou do seu sim. Ela disse sim, sabendo inclusive da possibilidade de José não aceitá-la, mas crendo, acima de tudo, que José a aceitaria, porque assim como ela, fiel a Deus, José também, como diz o Evangelho, era um homem justo e fiel. E Maria não se tem esse casamento propriamente dito como festividade, não se tem um relato do casamento de Maria com José, mas tem esta relação profunda, existe essa cumplicidade, essa defesa. José é um homem de fé, um homem forte, que acolheu Maria como esposa e Jesus Cristo como seu filho adotivo, uma vez que ele sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Perfeito. Agora, sobre a narrativa, Padre Rafael, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo, que manifestou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Padre Rafael, fale sobre essa passagem e o significado para os cristãos desse sim de Maria. Novamente, então, nós podemos recordar este sentido do serviço que Maria presta ao templo. Sendo educada na fé, ela compreende que aquilo que é mensagem do Senhor, quando lhe aparece um anjo de maneira surpreendente, ela não se assusta e não, de algum modo, ela não tem medo de assumir a missão que o Senhor lhe confiou. Então Maria tem as suas ali interrogações, mas todas elas são sanadas pela fé que ela tem e pela servidão que ela tem. A humildade que ela tem também em reconhecer que ela, sendo serva do Senhor, foi escolhida pelo Senhor para ser a mãe do Salvador. Esse reconhecimento da humildade de Maria muito nos fala e nos toca, porque de algum modo nós somos também convertidos por este sim de Maria, porque alguém que se considera tão pequena quanto Maria, nós também o somos, mas ainda assim confia plenamente em Deus. Este momento da anunciação do anjo do Senhor, hoje nós rezamos, não agora no tempo pascal, mas durante o tempo comum, o Ângelus. No tempo pascal nós rezamos o Regina Coeli, mas no período do tempo comum rezamos o Ângelus, e esse Ângelus é o diálogo de Maria com o anjo e que nos mostra a servidão total, plena. A servidão aqui precisa entender como serviço e ministério, como uma mulher que se submete ao ministério, ao serviço, alguém que confia plenamente em Deus. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia hoje, estamos conversando com o Padre Rafael Henrique, vigário da paróquia São Lourenço. Maio, a igreja celebra a devoção à Virgem Maria, com destaque para esse mês mariano. Agora, entre tantas mulheres da época, Padre, Maria sendo a escolhida, nós poderíamos entender que ela ali assumia uma grande responsabilidade e um compromisso muito grande, não é? Exatamente. E alguns poderiam questionar, como de fato alguns questionam, por que Maria? E a resposta é muito simples, modelo. Porque Deus quis. Porque Deus quis assim. Deus poderia escolher uma outra mulher? Claro. O propósito de Deus poderia ser. Mas, além do querer de Deus, existe aí todo um processo histórico que deve ser levado em consideração. José é da descendência de Davi, e nós não podemos esquecer disto.
sendo José da descendência de Davi e Jesus tendo que nascer dessa descendência, como predisse o Antigo Testamento, nós devemos levar em consideração que Maria foi escolhida exatamente por ser esposa ou estar comprometida com José. Então, Jesus assumiria o trono de seu pai Davi, que é o rei de Israel. E assim nós temos uma compreensão histórica, o Antigo Testamento, que é acertado no Novo Testamento, e toda essa narrativa se encontra em Jesus Cristo. Maria, então, assume essa responsabilidade muito grande, mas com uma fidelidade enorme. Tanto é que o seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, ele se compromete todo inteiramente a partir da sua missão pública, recebe inclusive o primeiro sinal sendo conduzido por Maria Nossa Senhora. Filho, eles não têm mais vinho. E ela diz para aqueles que estão servindo exatamente aquilo que ela recebeu como ensinamento, como missão. Faça o que ele vos disser. Maria, então, é uma grande incentivadora do projeto, da missão de Jesus, para que ele vivesse plenamente aquilo que lhe foi confiado por Deus, nosso Senhor, Criador, nosso Pai. Uma missão que acreditamos talvez que não tenha sido fácil também, Padre, para Maria, porque ela estaria gerando o Filho de Deus e ele vinha com esse propósito, o Salvador do mundo, né, para estar aí salvando a humanidade de seus pecados e com essa trajetória de ser crucificado, né? Logicamente deve ter sido uma dor muito grande, né, que Maria teve que suportar, né? Maria, como qualquer outra mãe, é claro, levado e tendo considerado as proporções, como qualquer outra mãe, enfrentou os desafios, as agonias, as dores, mas também teve que ser tão energética quanto qualquer outra mãe precisa ser com os filhos. Pensem vocês, Maria tendo que chamar a atenção de Jesus, o nosso Salvador, Jesus sendo admoestado, advertido por Maria. Mas assim ela fez, porque ela não se eximiu do seu papel de mãe. Então, quando teve que chamar a atenção de Jesus, ela assim o fez. Quando teve que ensinar Jesus, ela também não se furtou dessa responsabilidade. Maria foi uma mãe exemplar. É uma mãe que nos ensina, com este olhar de mãe, que o cuidado para com o filho, ele perpassa pelos diversos sentimentos, inclusive o sentimento da dor, da perca de um filho. Quando Maria, aos pés da cruz, recebe a missão de ser mãe de toda a humanidade. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Mas, mesmo naquele momento de dor e de sofrimento, ela se manteve firme, porque sabia do propósito maior do que era aquele momento da crucificação, da morte do teu filho Jesus, porque viria logo mais a ressurreição, que é o que de fato nos interessa e é a centralidade da nossa fé. É importante a gente verificar que uma figura também emblemática, devido às denominações, né? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, essa identificação com Maria, não é? É muito interessante quando nós temos essas questões, algumas pessoas simples, né, perguntadas, por que Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças? Aí uma outra senhora mais simples ainda disse, não, elas são primas, como se fossem parentes, mas claro que Nossa Senhora, ela recebe diversas nomenclaturas. É claro que a maior de todas é Maria Santíssima, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Mãe de Deus e nossa. Acima dessa nomenclatura, não existe nenhuma outra. Maria, Mãe do Nosso Senhor, Maria, Mãe de Deus. Acima dessa não existe nenhuma. Todas as outras são manifestações de Maria. Maria Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, essa que é a padroeira do Brasil, ela aparece num contexto e recebe essa nomenclatura para expressar esta aparição, essa manifestação, e, é claro, levando em consideração todo o contexto histórico em que aquilo aconteceu.
Celebramos também Nossa Senhora de Fátima, que aparece num contexto de guerra, trazendo uma mensagem de paz. Então, a cada momento em que Maria aparece, ela transmite uma missão, uma mensagem. E quando nós estamos celebrando o mês de maio, nós acolhemos todas as mensagens que Nossa Senhora transmite à humanidade. Padre Rafael, são dias repletos de orações, pedidos destinados a Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe, nossa intercessora, e também, além de relembrar as graças e intercessões milagres concedidas para os fiéis devotos à Mãe de Deus, um período importante, né? São 31 dias dedicados, então, à memória de Maria, ato de amor e de fé. Com certeza, é um momento que nós não podemos perder da nossa tradição, da nossa religião, de uma religião, inclusive uma religião popular, porque o mês de maio é um mês muito amado por todos os cristãos católicos, porque é o mês das mães. Para nós aqui, nós adaptamos este mês, que era lá no Ocidente, a escolha do mês de maio, que tem muito a ver com o início da primavera no hemisfério norte, nós adaptamos aqui para o mês das mães. Então, nós pensamos e trazemos essa figura de Maria como nossa mãe. É um mês de homenagem, é um mês de coroação. Na nossa paróquia, todos os dias está tendo a coroação à Nossa Senhora. É uma homenagem, uma mais linda do que a outra, nada de comparação, mas sempre olhando o carinho, a dedicação com que as crianças, com que as mães, os pais levam essas crianças à devoção à Nossa Senhora. O mês de maio só fortalece e intensifica aquilo que nós já vivemos durante todo o ano, que é a nossa devoção à nossa mãe. Nós nunca nos afastamos de nossa mãe, mas no mês de maio nós intensificamos este momento de acolhida, de amor, esse momento de inclinação e reconhecimento de Maria como sendo nossa mãe, a mãe da igreja e a mãe de Deus. Padre Rafael Henrique, muito obrigado pela participação, uma boa tarde. Muito obrigado a todos, obrigado Moreira, um grande abraço a todos, é um prazer estar aqui, que Deus abençoe imensamente, que Maria, nossa mãe, interceda por nós e por todos vocês, um grande abraço e fiquem com Deus. E assim, no entrevistado do dia, hoje nós conversamos com o Padre Rafael Henrique, vigário da paróquia São Lourenço, com o tema Maio. A igreja celebra a devoção à Virgem Maria. É o mês mariano. Para você, ouvinte da Mãe Uaçu, para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.